estão aprendendo com a Michele Bolsonaro a simular choro. O Flávio e o Carlos. O Eduardo ainda eu não vi. Não sei se está na escolinha da Michele. Aí vejam aqui. O Flávio foi indagado. Vai ser candidato a presidente, nega a candidatura e diz que quem vai escolher o candidato é Jair Bolsonaro, o líder, o chefão. E já tirando os governadores de banda, né? No caso aqui, os governadores só podem ser candidatos se o Bozo deixar. Então essa pauta de presidência eu quero deixar bem claro, né? Não tem limite de tempo e só vai acontecer quando sair da boca do presidente Bolsonaro o que ele quer que faça. Então não adianta querer antecipar uma coisa que, ainda mais nesse momento, não acho que é um momento que tem que ser decidido nada, porque agora a gente está focado na anistia. O seu nome ganhou força nessa reunião? O meu nome não está na mesa, eu pretendo ser candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Nunca escondi isso de ninguém. Então não vou fazer um movimento para que isso aconteça. O nosso problema é maravilhoso. Tem vários candidatos que estão competitivos, preparados para, caso não possa ser o presidente Bolsonaro, assumirem essa missão depois que ouvirmos da boca do presidente Bolsonaro, no momento que ele entender melhor. Aí eu não tenho dúvida que a gente vai para uma eleição muito forte em 2026. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E talvez seja por isso que o povo brasileiro está cansado de vocês e agora as pesquisas mostram com clareza após a prisão. Porque não é brincadeira. Esse camarada voltou a dizer que a pauta deles agora é a anistia ampla, geral e irrestrita. E vão buscar quem? O apoio do presidente da Câmara, Hugo Marmota, e o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só que a meta seria a tal anistia light, para pegar apenas os do dia 8 de janeiro. Vocês estão de sacanagem. A anistia não é pauta do povo brasileiro. Todos os problemas que o Bolsonaro enfrenta hoje, todos os problemas pelos quais ele enfrenta, esses problemas são consequências dos atos dele. E vejam que ainda o senhor Bolsonaro não foi sequer denunciado pelos crimes horrendos ocorridos durante a pandemia da Covid-19. Pra gente, oficial, o Supremo comunicando que o caso, a trama golpista, esse julgamento foi transitado em julgado. Vou ler aqui para vocês, o julgamento Bolsonaro, Ramagem, Torres, estou lendo o que a gente está recebendo, tá? Diz assim, ó, o documento. Certifica que os acórdãos publicados no dia 18 de novembro de 25 transitaram em julgado em 25 de novembro de 2025, portanto, hoje, para os réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Anderson Gustavo Torres e Jair Messias Bolsonaro. Brasília, 25 de novembro de 25, a Secretaria Judiciária, o Supremo dizendo então que transitou em julgado esse caso que estava sendo analisado, foi julgado, réus condenados, estavam aguardando os recursos, não cabe mais recurso, é isso que significa essa decisão de agora. E um outro fato, como é que vocês têm coragem de falar em anistia se o ex-chefe da ABIN, o senhor Alexandre Ramagem, fugiu na maior cara de pau para os Estados Unidos da América para não cumprir a pena de 16 anos? E lá dos Estados Unidos está prestando entrevista àquele outro foragido, Alan dos Santos, tripudiando do Supremo Tribunal Federal, tripudiando das nossas instituições, e não se trata de um preso qualquer, não. Trata-se de alguém que chefiou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E ele pode cometer crimes contra a nossa soberania. Pode sim, estando nos Estados Unidos da América, fugindo da justiça brasileira. E vocês ainda têm coragem de falar em anistia para essas figuras que fugiram, que enganaram o eleitorado? Esses covardes, covardes, falam grosso quando estão por cima, mas no tete-a-tete ocorre, e a gente pode também tirar como exemplo, o Bolsonaro que arregou para o Xandão, olho no olho, lá no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Brasil está tratando de forma errônea, enxergando de forma errada essa fuga do Ramagem. O Ramagem é simplesmente o ex-diretor da agência de inteligência do país. O Ramagem simplesmente era o diretor da inteligência quando o Brasil espionou o Paraguai. E espionou o Paraguai porque havia suspeita de que os Estados Unidos estavam por trás de uma campanha no Paraguai para deixar de vender a energia excedente para o Brasil, direcionando esta energia
para refrigerar data centers, para o uso de data centers por conta da inteligência artificial americanos, algo que foi externado pelo Marco Rubio, secretário de Estado americano. Imagine a fuga de um diretor da CIA, a fuga de um diretor do Mossad para um outro país que tem interesse geopolítico, né, estratégico, espionou o nosso país por conta do pré-sal. Então, assim, não tem nada a ver com Carla Zambelli, muito menos com Eduardo Bolsonaro.